Eu já deitei pro seu sorriso, só você não sabe. Quem disse isso foi a Marina Sena, mas poderia muito bem ter sido um dos personagens de Emma. Para começar essa resenha, eu devo dizer que eu nunca fui uma grande fã da Jane Austen. Mas esse ano, por acaso, eu acabei assistindo a adaptação de Emma, um livro da Jane Austen, para o cinema. E eu vi a adaptação de 2020, que é uma adaptação com um elenco jovem inglês de peso. Todos os atores e atrizes inglesas que hoje estão super em alta estão nesse filme. E eu simplesmente adorei o filme, de verdade, eu gostei muito. Gostei tanto que felizmente fiquei motivada a ler o livro. E acabei gostando da leitura. O livro se passa no início do século XIX e nós basicamente acompanhamos o dia a dia de Emma Woodhouse, uma moça belíssima, inteligente, educada, de alta sociedade e ainda solteira, mas por escolha dela mesma. A Emma é rica e já tem uma vida bastante confortável com o pai, que inclusive é um personagem hipocondríaco muito bom, muito carismático. E ela nunca esteve realmente apaixonada, então ela não vê sentido em se casar. Porém, ela adora brincar de casamenteira e se diverte confabulando quem irá se casar com quem e quem acabará com quem no final da história. Ela, inclusive, torna como um certo projeto pessoal dela treinar a Harriet, que é uma menina de uma classe um pouco mais baixa que Emma e que ainda não teve seu parentesco, o seu pai, reconhecido oficialmente. Então a Emma toma como objetivo pessoal dela tornar a Harriet um bom partido para que ela consiga um bom casamento e assim possa ascender socialmente. E outro grande amigo da Emma, que na verdade também é amigo da família da Emma, é o Mr. Knightley, ou Sr. Knightley. Eu li o livro em inglês, então imagino que na tradução tenha ficado Sr. Knightley, mas eu li como Mr. Knightley. Ele é um cara de opiniões fortes e de moral alta e que volta e meia dá umas alfinetadas carinhosas e merecidas também na Emma. Então a Emma começa a confabular sobre o destino romântico das pessoas ao redor dela, com quem a Harriet poderá se casar, com quem o Sr. Elton, que é um outro jovem bonito e elegível, poderá se casar, e assim por diante. E no livro a gente acompanha os pensamentos e as atitudes da Emma. Então, até certo ponto, a gente meio que embarca na viagem dela e começa a acreditar que ela tá certa naquilo que ela presume sobre as pessoas. Mas ao longo do livro, o que acaba sendo muito divertido é que a gente passa a descobrir que, na verdade, ela tava muito errada, completamente errada sobre quase tudo e sobre quase todos. E eu acho que pra mim, ter assistido o filme antes acabou ajudando um bocado na leitura. Porque volta e meia, quando eu ficava na dúvida de o que estava acontecendo ou em que momento da narrativa eu realmente estava, eu podia voltar pra minha lembrança do filme, que afinal de contas eu achei que é uma adaptação bem fiel, e podia me reencontrar ali. A Jane Austen tem diálogos muito bons, mas também muito polidos. E pra mim, às vezes esse excesso de formalidade faz com que seja um pouco difícil embarcar na leitura dos livros dela e até mesmo diferenciar um personagem do outro enquanto eles estão falando. Ainda mais porque dessa vez eu li em inglês, então não foi raro eu voltar para uma passagem e reler essa passagem mais de uma vez para realmente absorver o que estava acontecendo ali. Porém, mais pro final do livro eu já estava conseguindo acompanhar bem melhor e me diverti um bocado, especialmente quando a senhora Elton, aquela louca, ou a senhorita Bates estavam falando alguma coisa. Porque as duas eram craques em falar bobagens, cada uma do seu jeito. E apesar de eu ter visto o filme antes, ainda assim, o momento de reviravolta do livro foi surpreendente e muito bem costurado. Nesse ponto da reviravolta da história, a gente já duvidava da percepção da Emma, mas certamente nenhum de nós, inclusive a própria Emma, estávamos preparados para o quão errada, o quão absurdamente errada ela estaria sobre Frank Churchill, que era outro homem solteiro e elegível ali da história. Chega até a dar um pouquinho de dó da Emma. Mas uma personagem que realmente dá dó, é a jovem e doce Harriet, que conquista o coração do igualmente doce Sr. Martin, mas que fica presa ali nas teias da alta sociedade. Ela acaba rejeitando o Sr. Martin, que pediu ela em casamento, em prol de tentar conquistar um casamento melhor e mais benéfico com o Sr. Elton, que depois se mostra um cara bem nojentinho e um verdadeiro chato que nunca teve interesse algum na Harriet. E tem uma passagem, inclusive, que ele chega a dar uma humilhada na Harriet, mas que felizmente ela é socorrida ali no momento pelo Sr. Knightley.
E aqui um parênteses, porque eu sou uma grande fã de cenas de bailes, tanto em livros como em filmes. Então, tanto no livro como no filme, o capítulo e a passagem do baile foi uma das minhas favoritas de Emma. E eu me diverti lendo esse capítulo, não só porque ele estava realmente bem escrito, me fazendo entender o charme da Jane Austen, mas porque apresenta muito bem o sutil jogo de dança que estava acontecendo ali entre os personagens. No baile, com atos de gentileza ou de crueldade, as verdadeiras faces dos personagens começam a se revelar. E nisso, conexões verdadeiras começam a surgir. E aqui, é claro, não tem como eu não falar, ainda que brevemente, sobre a conexão da Emma com o Sr. Knightley. Na leitura não demora muito para você perceber que ele é o único que consegue realmente desafiar ela e manter com ela uma conversa de igual para igual. O Frank Churchill, por exemplo, apesar de sempre desafiar ela, nunca se saía como ela esperava nas conversas. Até porque as atenções dele estavam direcionadas para outro lugar e para outra pessoa. Então, apesar dele ser instigante, ele nunca trazia realmente uma sensação de alívio e de segurança que a Emma, até certo ponto, gostava de sentir. E nisso a Emma percebe que a fantasia que ela tinha criado do Frank Churchill era muito mais interessante do que a pessoa em si. Enquanto isso, o Sr. Knightley, aquele que ela nunca havia fantasiado sobre, aos poucos foi conquistando seu coração, com ações certeiras e nunca presunçosas, dignas de um cavalheiro. O momento que o Sr. Knightley se declara pra Emma é muito bonito e dá pra sentir todo o nervosismo dele ali com aquela declaração. Inclusive, eu reli esse capítulo mais de uma vez, porque da primeira vez eu não entendi que ela tinha aceitado a declaração, então eu fiquei muito confusa. Mas eu shippo o casal, apoio o casal e fico muito feliz que eles tenham se encontrado no final. Então, pra mim, Emma foi uma boa reaproximação com Jane Austen. Me fez compreender melhor o estilo dela e também porque ela tem tantos leitores e leitoras apaixonados. E lendo Jane Austen, é importante manter um olhar atento para conseguir capturar as críticas feministas e sociais que ela faz ali, às vezes sutilmente e às vezes com mais força, em um parágrafo. Tá tudo ali, ainda que não esteja gritando na sua cara. Eu recomendo Emma para leitores e leitoras que gostam de fofoca e ainda para leitores que gostam de ver a personagem principal sofrendo um pouco do seu próprio veneno. E isso nos leva então à questão clássica aqui do canal. Que pão seria Emma? E eu afirmo que Emma seria um Butterbrith. Não sei como pronunciar corretamente, mas que é um pão tradicional galês saborizado com chá, frutas secas e especiarias. E eu acho que essa combinação de chá, frutas secas e especiarias combina muito bem com o cenário de Emma. Tem um gosto e aparência característicos, carrega muito bem a tradição da literatura inglesa e, é claro, vai muito bem acompanhado de um chazinho. E é aqui que termino a resenha de Emma. Se você gostou do vídeo, por favor deixa aqui o seu joinha, comenta o que você achou do livro ou então da resenha e se inscreve aqui no canal, no Livros e Pão, se você ainda não for inscrito aqui no canal. Nos vemos no próximo vídeo.